Senhores, continuando aqui, eu disse na outra aula gravada que seria a terceira aula, mas não é a terceira aula, é a quarta aula, tá? Então vou continuar agora com propriedades gerais específicas da matéria. É um assunto um pouquinho longo, por isso eu vou falar um pouquinho mais rápido para que o vídeo não fique tão longo assim. Então eu tenho duas propriedades da matéria, propriedades gerais e propriedades específicas. As propriedades gerais da matéria são aquelas propriedades que vão ser comum a qualquer tipo de matéria. Qualquer tipo de matéria terão essas propriedades. Então, como nós já sabemos, qualquer porção de matéria é caracterizada pela presença de massa e de volume. São duas propriedades gerais aí. Porém, não são só essas propriedades que são comuns na matéria. Existem outras características que também são encontradas em qualquer tipo de matéria. E aí nós vamos conhecer agora cada uma dessas características que são conhecidas como propriedades gerais da matéria. A primeira é a massa. O que é massa? Eu falei ainda agora que toda e qualquer porção de matéria tem massa. Isso quer dizer que pode ser pesada. A massa de um material corresponde à quantidade de matéria que temos naquela porção. Então, dependendo da quantidade de matéria que eu vou ter ali, eu digo que é a massa daquela matéria. Extensão é uma outra propriedade geral da matéria. O espaço ocupado por uma porção de matéria qualquer de matéria, vamos dizer assim, madeira, cimento, de qualquer matéria, esta propriedade então é a extensão da matéria, que é medida quando eu calculo o volume. Então a extensão seria o espaço ocupado por uma porção qualquer de matéria. Esta propriedade é medida então calculando o volume. Impenetrabilidade é a propriedade que mostra que duas porções de matéria não podem ocupar o mesmo lugar simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, cada matéria ocupa aquele determinado lugar naquele momento. Se eu tiver uma banheira cheia de água, quando eu entro nessa banheira, aquele volume que eu ocupei, ela vai então deslocar a água para fora da banheira. Essa é a propriedade da impenetrabilidade. Divisibilidade é a propriedade que toda matéria tem de ser dividida em porções, em partes cada vez menores. Pegar um pedaço de papel, por exemplo, rasgando em porções cada vez menores. Descontinuidade é a propriedade que explica que há espaços vazios entre as moléculas e os átomos, que são o quê? São as unidades que formam todas as substâncias as quais formam a matéria. Então essa é a propriedade da descontinuidade, não é nada contínuo. Compressibilidade é a propriedade pela qual a matéria diminui seu volume por ação de forças. Por exemplo, se eu pego e dou-lhe um soco em alguém, o que é que acontece? Comprime aqui. Então, compressibilidade. A outra propriedade, que é a elasticidade, é a propriedade na qual a matéria volta ao seu volume original. Então, quando essa força externa deixou de agir, estava comprimido, ele voltou, então, ao seu estado original. Então, essa é outra propriedade, que é a elasticidade. A indestrutibilidade é a capacidade que a matéria tem de não ser destruída. A matéria não pode ser destruída, ela pode ser transformada. Então, essa é a propriedade de indestrutibilidade. A inércia quer dizer o seguinte: todo corpo que está em movimento tende a continuar em movimento. Todo corpo que está em repouso tende a continuar em repouso, a menos que uma força externa haja sobre ele. Vou te dar um exemplo bem rápido. Aqui você está no ônibus. O ônibus está em movimento, o seu corpo está em movimento. Quando esse ônibus para, qual é a tendência? Ele freou, a tendência é o seu corpo ser deslocado para frente. Por que isso? Porque o teu corpo estava em movimento, a tendência era continuar em movimento. Ao contrário, quando o ônibus está parado, você também está parado. Quando esse ônibus é colocado em movimento, é o ônibus que está sendo colocado em movimento, não o teu corpo. Então a tendência do teu corpo é continuar parado, é por isso que você então é deslocado para trás, correto? Vamos lá para propriedades específicas rapidamente. São aquelas exclusivas e particulares de cada substância. São aquelas propriedades que me permitem diferenciar uma substância da outra. E aí ela é dividida em três: propriedades físicas, propriedades químicas e propriedades organolépticas. Vamos começar pelas propriedades físicas, que são aquelas que podem ser observadas quando há uma ação mecânica ou do calor, por exemplo, uma ação nossa, uma pancada, um deslocamento, ou por uma ação do calor, você colocar calor ali ou tirar calor ali dessas substâncias. Primeira substância, ductibilidade. Ductibilidade é a capacidade que algumas substâncias têm de serem transformadas em fios sem que se quebre, ou seja, são ductos. Por exemplo, o ouro, o cobre, que eu posso transformar em fio. Maleabilidade é a propriedade que algumas substâncias têm de serem transformadas em lâminas,
Por exemplo, o terçado é feito de quê? De ferro ou de aço, então é lâmina. A enxada, lâmina. Então essa é a propriedade que a gente chama de maleabilidade. Condutibilidade térmica é a propriedade que algumas substâncias têm de conduzir o calor. Por exemplo, o ferro, se você encosta ele ali no fogo, ele vai esquentando até chegar em sua mão. Essa é a condutibilidade térmica. Condutibilidade elétrica é a propriedade que algumas substâncias têm de conduzir corrente elétrica, como por exemplo o cobre, o próprio ferro. Se você triscar ele ali em uma tomada, você vai ver que ele vai conduzir a corrente elétrica até você. Magnetismo, propriedade que algumas substâncias têm de atrair o ferro ou o níquel, ou também de serem atraídas através de uma substância que a gente chama de ímãs. Como exemplo, tem a magnetita, que é um ímã natural que atrai o ferro. Tenacidade é a propriedade de resistir a choque mecânico, ou seja, ao impacto. Como exemplo, nós temos o prego, por exemplo. Você coloca o prego ali, que é feito de ferro, alguns de aço, e você consegue bater ele com o martelo sem que ele quebre. Essa é a propriedade de tenacidade. Dureza é a propriedade que as substâncias têm de resistir a riscos. Ou seja, você pode riscar aquela substância sem que ela sofra muitos problemas. Por exemplo, essa capacidade de resistir a risco, o que acontece? É quando se retira partículas do material. O diamante. O diamante é a substância mais dura que existe. Por quê? Porque ela consegue riscar todos os outros materiais, como por exemplo o vidro. Então por isso que ele diz, a substância for riscada por uma outra, aquela que foi riscada é menos dura do que a que riscou. Então essa é a dureza. Calor específico é a medida da quantidade de calor que 1 grama de uma substância precisa para elevar 1 grau centígrado em sua temperatura. Por exemplo, você coloca lá água no fogo, então quando essa água eleva a 1 grau centígrado, toda vez a gente fala que aquilo é o calor específico. Densidade ou densidade absoluta é uma relação das substâncias que há entre a massa dessa substância e o volume. Então você coloca lá que densidade é igual a massa dividida pelo volume. É uma fórmula matemática aí. Por exemplo, em 1 centímetro cúbico de água, nós temos apenas 1 grama desta água. Então isso seria a densidade da água, é 1 grama, é uma das substâncias mais densas que existe na natureza. Coeficiente de solubilidade determina a quantidade máxima de uma substância que um solvente consegue dissolver. Vou te dar um exemplo. Se eu tiver a água ali e for dissolver água em sal, eu consigo dissolver apenas 36 gramas de sal de cozinha em cada 1 grama de água. Se eu colocar mais de 36 gramas de sal, já não vai dissolver. Ali vou conseguir ver o sal. Ponto de fusão determina a temperatura em que uma substância muda do estado sólido para o estado líquido. Nós já estudamos isso aqui, as mudanças de estados físicos. Então, fusão, você sabe que é a passagem do estado sólido para o líquido. E o ponto de ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado de vapor. Esse exatamente o ponto de ebulição é a temperatura que determina que uma substância mude do estado líquido para o estado gasoso. Aí o ponto de liquefação é a temperatura em que uma substância muda do estado gasoso para o estado líquido. A de solidificação, que é o ponto de solidificação, é a temperatura que determina quando uma substância vai mudar do estado líquido para o sólido. Ponto de sublimação determina a temperatura em que uma substância muda do estado gasoso para o estado sólido ou vice-versa, de sólido para gasoso. Essas são as propriedades físicas. Propriedades químicas. Essas propriedades só podem ser observadas quando ocorre uma mudança na estrutura química da substância, ou seja, quando ocorre uma reação química, que nós ainda vamos estudar esse assunto ainda. Essas propriedades estão sempre relacionadas à capacidade que algumas substâncias têm de sofrer certos tipos de reação. Vou te dar um exemplo aqui. Combustibilidade, o que é isso? É a propriedade que as substâncias têm de queimar, de pegar fogo, de sofrer uma combustão. Algumas substâncias são mais propícias a combustibilidades, outras não. Álcool e gasolina pegam fogo com muita rapidez, enquanto outras substâncias já não são assim. A reatividade é uma propriedade que as substâncias têm de serem mais reativas. O que é isso ser mais reativa? É de deixar que uma reação aconteça. Então, umas são mais reativas que as outras. Por exemplo, os metais alcalinos terrosos, que é da tabela 1 e da tabela 1A e da tabela 2A, da coluna 1A, família 1A e família 2A, desculpem, da tabela periódica, eles são elementos mais reativos que os outros metais. Enquanto existe, por exemplo, elementos que não têm nenhuma reatividade, que a gente chama de elementos inertes, que você vai pegar lá a família 8A ou a família 0 da tabela periódica, que são os gases nobres, que é hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio.
Depois a gente vai estudar a tabela periódica e vocês então vão ter uma melhor noção sobre isso que eu estou falando. A outra propriedade é a oxidante redutora. É a propriedade que algumas substâncias têm de transferir elétrons numa dada reação. Quando a gente trabalhar lá ligações químicas, você vai ver que existem substâncias que têm a tendência de doar elétrons, outras de receber, outras de compartilhar elétrons, cada uma formando então um tipo de ligação química. Então aquela substância que eu falo que ela perde elétrons, ela cedeu elétrons, ela é chamada de redutor. E quando ela ganha elétrons, ela é chamada de oxidante. Por exemplo, na reação de oxidação, nós temos ali o ferro, ele é submetido ao oxigênio e ele faz então a ferrugem, ele oxida, que são perdas e ganhos de elétrons. Explosibilidade é a característica que algumas substâncias têm de explodir, de sofrer aquela explosão, que é uma mudança na estrutura química. Como exemplo, a nitroglicerina, né, o TNT, que é uma substância altamente explosiva. Existe outro tipo de reação em que as substâncias podem participar desse tipo de reação. E dessa maneira são muito específicas, cada substância alguma reação. Algumas substâncias reagem com ácido, outras reagem com água, outras com base, outras com sais, outras com compostos complexos. Algumas vão liberar gases ou vão mudar de cor, outras vão formar precipitados, sendo que cada uma substância ela tem sua propriedade química específica, ou seja, não são iguais, cada uma tem a sua. E vamos então agora, para encerrar o assunto, as propriedades organolépticas da matéria. Essas propriedades são aquelas que são perceptíveis pelos nossos sentidos. Quais são nossos sentidos? Os senhores já estudaram em aulas passadas? Tato, olfato, visão, paladar e audição. Então, toda aquela propriedade que eu consigo sentir com os sentidos humanos ou com os sentidos lá de outros animais, eu chamo então de propriedades organolépticas. Vamos ver um exemplo aqui. Se eu coloco para você um copo de água e um copo de álcool, são da mesma cor, e eu falo para você qual é água, qual é álcool, como é que você vai distinguir? Você vai o quê? Cheirar aquele cheiro característico do álcool, você vai saber isso aqui é álcool, aquele que não tem cheiro você vai dizer que é água. Se eu mando você fechar os olhos e lhe dou dois objetos, um azul e um amarelo, eu digo para você, distinga qual é o azul e qual é o amarelo. Você vai ter capacidade de distinguir aqui só pegando? Não, você vai ter que olhar, então é o sentido da visão para você distinguir a cor, então uma propriedade organoléptica. Se eu te coloco dois copos, um copo com água fria e um copo com água quente, de qual é o copo que está água quente e água fria? O que é que você vai fazer? Você vai tocar para você ver quem está quente e quem está frio, então você vai identificar através do tato a temperatura dessa água. Se eu coloco um recipiente com sal e um recipiente com açúcar, eu falo para você qual açúcar e qual é sal. O que é que você vai fazer? Provar. Então você vai identificar através do paladar. E se eu coloco um som muito audível, um mais alto, um mais baixo, você identifica através da audição. Então essas são propriedades organolépticas da matéria. Valeu, gente. Acabou por hoje.